Você já ouviu falar em RH tecnológico? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Felipe, eu sou o seu host e hoje a gente tem o prazer de receber o Bruno de Lacerda, fundador da Chess, Aceleração de Negócios, fundador da RH Tech, e hoje vamos falar um pouco mais sobre RH tecnológico, sobre RH 4.0. Bruno, primeiramente, um prazer te receber aqui. Conheci o seu trabalho há bastante tempo já, desde quando eu trabalhava em outra empresa, desde que você surgiu no LinkedIn também com o seu trabalho focado em ajudar as pessoas em dar aquele upgrade no seu LinkedIn, né, e desde lá venho te acompanhando. É um prazer te receber. Queria que você já chegasse se apresentando, falasse um pouquinho da RH Tech e também como é que foi essa imersão sua nesse meio do recursos humanos. Bom, beleza. Pessoal, obrigado aí, Sólides, Henrique, pelo aí o convite, né? E também Felipe. Então, justamente o RH Tech surgiu para empoderar os profissionais de recursos humanos, né? A área de uma forma geral, para justamente ser um protagonista, um dos principais atores dentro desse processo de transformação digital, quando a gente fala em tecnologias, né? E surgiu lá atrás com justamente o LinkedIn, que você mesmo citou. Comecei a estudar o LinkedIn há 4 anos atrás, aí comecei carreiras, aí depois negócios, e também trabalhar com Employer Brand, que é justamente, né, como profissional de recursos humanos, empoderar os colaboradores e torná-los advogados de marca, que é o que a gente chama de marca empregadora, para conseguir fomentar. Então o LinkedIn é uma das ferramentas para justamente trabalhar com esse RH tecnológico, e hoje, né, uma das principais ferramentas aí de recrutamento e seleção e personal brand, enfim. E com isso veio a revolução, a quarta revolução industrial, e o RH cunhou o termo de RH 4.0. Entrou na vibe e pegou justamente esse buzz aí, né? Então o termo cunhado, vem lá do Klaus Schwab, que quarta revolução industrial, indústria 4.0, aí tem educação 4.0, em várias outras áreas, né, utiliza esse termo. O RH, não por menos, foi lá e pegou e começou a trabalhar com isso. E daí eu tive um conhecimento há 2 anos atrás e comecei a estudar e tomei interesse e vi que existe aí não é muito claro como trazer essas transformações para dentro das empresas, né? O próprio profissional de RH ainda tem dúvida de como trabalhar com isso. E justamente a RH Tech surgiu para ajudar, dar esse norte para o profissional, né, ter essa noção de como trabalhar o processo de inovação, tecnologia, transformação digital dentro das organizações. Mas a partir assim, de que momento você viu as portas abertas nos recursos humanos para entrar com a empresa? Isso que é interessante, porque nós fizemos um MVP. Até então eu tinha palestras e cursos voltados mais justamente para o Employer Brand, que é como fomentar a marca empregadora. Eu dei uma palestra recente para um grupo de profissionais de recursos humanos aqui em Belo Horizonte, e daí eles acharam interessante. Eu entrei com viés também um pouco voltado à tecnologia, transformação digital, como que isso é importante, falando que o recrutamento mudou nos últimos 10 anos, mais do que dos 40 anos anteriores, e vai mudar ainda mais. Então está tendo uma transformação, justamente aí, né, que a gente chama uma mudança de eras dentro do recursos humanos, como todas as áreas. E daí, hoje a minha sócia Heloísa virou e falou assim: Bruno, poxa, a gente pode transformar isso num projeto, na verdade um programa. Aí foi o nosso MVP, nós criamos um curso, né, montamos um curso desenhando de transformação digital em RH. O curso foi um sucesso e com isso virou a RH Tech, com outros produtos também, para justamente a gente entrar dentro das empresas, organizações e começar, né? A gente não tem resposta, mas a gente pode mostrar o caminho de como iniciar esse trabalho. O problema, né, Felipe, que fica muito achando que transformação digital, né, a inovação está ligada à tecnologia em si. É importante a gente deixar claro que o quê? A tecnologia, ela é consequência, não pode ser a causa. Transformação digital é o quê? Mudança de mindset. Se as pessoas não mudarem o mindset, não comprarem ideia, não ter uma cultura inovadora, não vai adiantar nada você chegar com ferramentas. Daqui a pouco a gente pode falar sobre algumas, mas de nada adianta chegar com a ferramenta e impor
sem que os colaboradores estejam preparados, conscientes, né? E principalmente como aplicar aquilo ali. Senão vira uma mera ferramenta incremental e não traz valor. Então é importante trazer valor. E nós identificamos isso, né, justamente porque hoje transformação digital muitas vezes fica por conta de TI. Né? E como eu falei, transformação digital, um dos principais protagonistas tem que ser o profissional de recursos humanos. Por quê? Inovação é centrada em pessoas. Quem trabalha com gestão de pessoas dentro das, né, organizações, quem é responsável por mobilizar, engajar, criar uma cultura, consciência? É o profissional de, né, recursos humanos. Então, ele tem que ser o ator principal durante o processo. E nós identificamos que eles não perceberam a importância que eles têm. Então, é empoderar, falar, gente, vocês são os principais, não é o TI em si. Porque muitas vezes o TI vai trazer um projeto, você tem que questioná-lo. Mas por que você está implementando essa ferramenta? Quais são os benefícios? Será que nós temos a maturidade digital para trabalhar com essa aqui ferramenta? Né? Então, ou seja, ele tem que identificar o porquê de estar trazendo aquela tecnologia para dentro das organizações e principalmente o impacto delas. Por quê? Quando a gente fala em tecnologia, tem vários atores que falam sobre isso, é uma coisa perigosa, porque novas tecnologias mudam questões sociais, culturais, comportamentais, e isso pode ter um impacto, inclusive até mexer na estrutura, né, da empresa. Imagina uma empresa com 40, 50 anos, que a gente chama empresa slow, né? Aquela empresa totalmente lenta, ortodoxa, tradicional, cheia de compliance, conservadora, tem burocracia, governança. Como você vai chegar e falar, não, vou implementar uma ferramenta, uma tecnologia nova, a partir de agora vai ser assim? Não é, existe todo um processo, uma estrutura que tem que ser avaliada antes de você implementar essa solução. E você citou uma palavra que eu gosto muito de utilizar, que é o mindset. Que na Sólides a gente trabalha muito com isso também e vê essa quebra também por parte de alguns profissionais de RH do mindset para abrir a cabeça e ouvir outra visão. Ao mesmo tempo a gente sabe que existem muitas ferramentas no mercado para auxiliar as empresas, principalmente o RH, né, o capital humano das empresas, mas a gente ainda encontra uma certa dificuldade, um certo conservadorismo por parte principalmente daquelas empresas mais conservadoras, de diretores de muitos anos de casa, e ainda não abrir a cabeça para uma mudança de cenário. Como é que você vê isso agora que você entrou também no mundo dos recursos humanos? É uma grande dificuldade, até porque é uma brincadeira, o Gustavo Caetano usa muito uma metáfora interessante. Recursos humanos, financeiro e jurídico é considerado os glóbulos brancos dentro das organizações. O que é glóbulos brancos? Né? A gente entrou um vírus, a gente está com um vírus, uma bactéria específica, sistema imunológico. O glóbulos brancos a gente produz para ir lá e combater esse agente estranho ali que está prejudicando o nosso organismo. Quando chega uma inovação para dentro das organizações, geralmente financeiro ou jurídico ou RH é que vai barrar, né, a empresa trazer essa agilidade. Então, ou seja, é difícil quebrar isso porque é uma coisa cultural. Então, quando você traz uma ferramenta nova, nós temos um cérebro que é extremamente resistente a mudanças, né? Isso é normal, ainda mais profissões, áreas que têm esse estigma de ser aquelas, né, engessadas, burocráticas, que não acreditam em novas ferramentas, a verdade é essa. Então, ou seja, é um processo de mudança de mindset. Então, as pessoas têm que acreditar, né? Não é chegar e falar, opa, vamos começar a inovação amanhã, uma varinha de condão. Né? Não é assim que funciona. É um projeto, é um processo que às vezes vai doer. Porque toda mudança dói. O nosso cérebro é um cérebro primitivo, é preguiçoso. Né? E a gente ainda não consegue adaptar e não consegue reconhecer as mudanças que estão transformando. É tudo muito novo. Falando de indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Surgiu agora, né, em 2010. Sim. Então, ou seja, o RH 4.0 tem muita gente falando, né, sobre RH 4.0, falar é lindo, né, conceitos, mas como aplicar isso? Aí na hora que chega a aplicação, aí que bate, aí que tem um grande entrave. As empresas não sabem como aplicar e principalmente como iniciar esse trabalho, né, por onde iniciar. Então tem muita gente falando, trazendo conceitos e tal, mas na prática a gente fala assim, pouquíssimas empresas estão realmente aplicando e conseguindo, e fazendo. Tem muito storytelling e menos story doing, que é o quê?
contar e fazer na prática, né? Então essa é a dificuldade, porque o RH muitas vezes não compra a ideia e muitas vezes ele é descrente, né? Ele é cético, ele não acredita muito que aquela, né, ferramenta vai trazer melhoria de processo ou mesmo vai tirar o emprego. Né? Que hoje em dia existe esse cenário assustador, não é? Existe a pessoa, vou perder o emprego. Gente, as ferramentas não é um concorrente, ela é aliado. Vai perder o emprego daquele cara que é só o operacional. Quem aperta parafuso, acabou. Mas o profissional estratégico, não vão acabar as profissões, vai acabar aquele, né, o trabalho mais o manual. Ao mesmo tempo, a gente pode já fazer um recrutamento interno e aproveitar aquela pessoa. Justamente. Todo mundo, ou seja, nada vai acabar. Os empregos hoje tem aí, né, pesquisa que aponta que só 13 ou 14% dos empregos atuais vão ser extintos. Muitas coisas a automatização vai substituir, muitos processos, atividades. Só que a estratégia, aquele profissional estratégico, ele vai sempre, né, a empresa vai sempre precisar dele e ele vai ser muito fundamental. Então, ou seja, a tecnologia é um aliado para você ser menos operacional possível, apertar menos parafuso e trabalhar com o que a gente chama o quê? Eletricidade e sangue. Sim. Que é o quê? Para gerar a massa ali e gerar inteligência para o negócio e deixar a empresa mais preparada para esse cenário atual. Sim, sim. E Bruno, a gente comentando de ferramenta, de mindset, vamos pensar no seguinte caso. Estamos com uma empresa assim, conservadora, tá? Mudamos a cabeça, mudamos o modo de pensar do nosso RH, por exemplo. Tá? Porque o RH, a gente vê que é até mais fácil de mudar a cabeça deles, porque eles sofrem na prática com planilhas, com trabalhos manuais, né? Muito processual, muito, né? Muito processual. Então mudamos a cabeça do RH primeiramente. Próximo passo, escalar isso para os tomadores de decisão, muitas vezes. Os diretores, os donos de empresas, os CEOs, coordenadores, enfim. Passamos e mudamos a cabeça dessas pessoas. Tá? Quais são as ferramentas que você utiliza hoje para fazer isso? Boa pergunta. Quando a gente fala hoje em ferramentas, o Design Thinking voltou com força total. Né? Porque o Design Thinking é centrado em pessoas, trazer soluções, né, melhorias para organizações ou pessoas. Quando a gente fala de transformação digital, mudança de mindset, a própria inovação é o quê? Fazer diferença na vida das pessoas, senão é criatividade. Inovação tem que entregar valor. Então, Design Thinking, na verdade, muita gente vende como ferramenta, mas um conceito interessante é o quê? É modelo de pensar. São formas de pensar. Seria mais uma metodologia? Uma metodologia, mas a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia que entra em processos. Okay. Então, Design Thinking é o quê? Uma forma de pensar diferente. Então, hoje a gente pode trabalhar com Design Thinking, a gente pode trabalhar com gamificação, com Lego. Sim. Hoje está em voga aí trabalhar com Lego, né? Tem dinâmicas pode fazer casinha via palito de picolé. Então, você traz essas formas de pensar diferente e, lógico, trabalhar com Canvas, né? Tem vários, mapa de empatia, Canvas for Change, jornada, tem a do consumidor, a gente pode adaptar, lá na RH Tech a gente trabalha com mapa, jornada do colaborador, para quê? Para a gente trazer um processo mais humanizado e entender o colaborador, a gente consegue compreender, entender, trabalhar a diversidade, que hoje é uma coisa importante. Um contato entre colaborador e empresa, seria? Colaborador, empresa e qualquer jornada, desde o momento que ele acorda até que ele vai para casa. Ou seja, ele chegou ali na empresa com um problema, mas por que está acontecendo isso? Então a gente tem que entender para quê? Que a gente consegue compreender e justamente trazer o que o Design Thinking prega, que é uma coisa centrada em pessoas. Né? Então a gente precisa de entender as pessoas. Né? Primeiramente para a gente trazer justamente esse processo e essa cultura de, né, inovação. E o Design Thinking, por isso que eu falo que é uma forma de pensar, porque ele muda o nosso mindset e traz novas possibilidades. A gente descobre, abre o nosso, né, horizonte. Agora, uma coisa importante falar, Felipe, tem muita gente só focando em Design Thinking, que é a parte que a gente chama de ideação. O Design Thinking é ideação, é trazer ideias. Mas nós falando de ideias, não é inovação. De ideias o mundo está cheio. Como implementar e fazer que essa ideia traga o benefício? Então, geralmente, trabalho primeiro com diagnóstico, para entender quais são as ferramentas que nós vamos aplicar e como. Depois vem a parte de ideação, aí vem implementação, que é justamente o que você falou, metodologias ágeis, que hoje é o que está em voga. A gente pode trabalhar com Scrum,
Pode entrar com squad Spotify usa muito bem, que é trabalhar com esquadrões. Então você pega, por exemplo, equipe multidisciplinares, tem um líder, e esse líder, né, essa na equipe vai desenvolver um projeto em comum. Então você pega profissionais de diferentes áreas e traz para eles um desafio, eles têm que entregar a solução. Então, ou seja, isso você já consegue trabalhar também, que a gente chama em redes, colaboração, né, conectar as pessoas. Então, é um modelo, né, são metodologias que você consegue aplicar o projeto que você tem ali de transformação digital. E tem várias outras, fala design sprint, né, que hoje também é uma coisa interessante, Lean Canvas, que é como a empresa ter o mindset de startup, ou seja, ser mais ágil, né? Às vezes fica no PDCA ali, aquele processo longo, vão trabalhar com o MVP, né, que é aquele ciclo de CMA, constrói, mede e age, né, com projetos mais ágeis. Então, ou seja, tem metodologias que você vai dar embasamento para a ideação. Ficar só no design thinking, ficar pregando postinho em parede, é lindo e maravilhoso. E aí? Qual que é a solução com isso? Aí fica lá aquela coisa só esteticamente bonita, né? Mas aí é que eles brincam também de transformar o design thinking em design doing. Justamente. Né? Pra gente parar só de planejar e já agir também. Justamente, senão fica só nas ideias. Exatamente. E a implementação? O processo ajuda muito, porque as pessoas têm dificuldade de como traduzir isso, né? Porque tá ali, visualmente lindo, maravilhoso, um monte de ideia acontecendo. E qual que é o processo? Como que nós vamos implementar isso? Então, por isso as metodologias ágeis ajudam muito nisso. E lembrando, metodologia ágil não vai ser mais rápido. Metodologia ágil é o quê? Você evitar desperdício. É você ser mais eficiente. Então, ou seja, você consegue em mais tempo ter uma entrega melhor e mais assertiva. Então, uma coisa importante, por isso o design thinking tem que ter, mas tem que ter um projeto. Então, por isso a gente preza muito justamente no pós. E, lógico, o acompanhamento. Que a implementação disso pode demorar 2, 3 anos para a empresa começar a sentir a diferença. Não é virar uma chave, você chegar, gente, nós temos que ser inovadores. Amanhã, todo mundo aqui trazer novas soluções e ideias. Aí é criativo, né? Inovação é processos. Existe processo e metodologias para que ela aconteça de fato. E eu acho muito legal também, já linkando com essa parte que a gente trabalha comportamental, de conseguir mapear os colaboradores, mapear a empresa no geral, justamente para a gente descobrir o perfil de cada um, descobrir as habilidades, as competências das pessoas e aí já traçando um projeto conseguir ver outras alternativas de sucesso também para alcançar o seu objetivo. Né? Então a gente conhece os nossos colaboradores, conhece até os nossos candidatos para saber quem está chegando, quem está dentro e aonde que a gente pode traçar nossas ideias, nossos afazeres e tudo mais. Justamente isso é importante porque aí já entra as ferramentas, a digitalização. Sim. Pode falar em People Analytics. Exatamente. Vocês hoje, a Solids aí, referência, né, em ferramentas. Então, People Analytics é justamente isso. Você foi para a parte ideação. Como você colocar isso numa ferramenta para você ter uma inteligência por trás? É o People Analytics, justamente. Né, estuda esse comportamento para trazer decisões muito mais assertivas. Ou seja, para a sua equipe atual ali, o time, né, consegue entender quem está desmotivado, né? Claro. Ou às vezes uma pessoa pode ir para outra área, formar times específicos, ou no próprio recrutamento e seleção. Você já consegue trazer a pessoa certa para, né, evitar desperdício. Sabe, o processo de recrutamento e seleção é caro, é oneroso para dentro, né, organizações. O People Analytics, você trabalha com uma coisa que a gente chama Data Driven, que é o quê? Hoje tem que ser tudo orientado a dados. Então o achismo acaba e você consegue estar ali embasado em dados. Então a sua assertividade naturalmente vai ser muito maior. Perfeito. Bruno, uma coisa que eu queria te perguntar. Você viaja muito pelo Brasil, né, dando palestras, dando cursos. Qual que é a tendência do RH, agora saindo um pouco de Minas, pegando as outras regiões? Então, Minas, felizmente nós somos um celeiro e não é à toa que hoje é o segundo estado aí considerado em inovação e em tecnologia. Então a nossa maturidade digital, de uma forma geral, está um pouco mais avançada do que as demais, né, cidades. A gente vai para algumas regiões, por exemplo, Nordeste, a gente vai falar sobre o tema, assunto RH 4.0, para eles é uma super novidade. Para a gente aqui, tem profissional que já está, né, até cansado de tantos eventos, falar sobre RH 4, né,
ponto zero. A gente vai no Nordeste, para eles é uma novidade, é um ambiente ainda um pouco árido. Eles não têm, né, sequer conhecimento sobre, quanto mais aplicar. Outras regiões que vai para o sul, eles já conhecem, mas ainda tem poucas pessoas aplicando, ferramentas não tem tantas. Então, ou seja, a gente está no estágio de uma forma, né, geral. O próprio Minas, a gente está falando muito, mas lá fora, né, quando a gente vai para o centro-oeste, né, o norte do país, o Brasil é um continente. Então é muito grande, né? Sudeste aqui, querendo ou não, a gente está próximo a São Paulo, então a gente tem essa maturidade e um conhecimento, né, uma percepção um pouco maior. Né? Apesar que, como eu disse, está tudo no início ainda. Mas Nordeste, o Sul está chegando, né, agora. Então as pessoas ainda estão naquela fase o quê? Dentro do funil ali que a gente pode chamar de descoberta. Então por isso o conteúdo ainda tem que ser muito aquele conteúdo, né, o topo de funil ainda, né, lá em cima, mostrando o que é, educando o mercado. Então a gente tem que primeiro educar, porque as pessoas ainda não têm tanta contato com isso e muitas vezes não sabem por onde buscar. Né? A gente vê aí vocês hoje trabalhando com People Analytics, vocês têm que fazer essa educação, né, de, né, mercado para mostrar que é uma ferramenta que vai otimizar o trabalho e não justamente para diminuir empregos, enfim, para isso. Então as pessoas ainda têm muito essa percepção. Mudar o mindset. Então, quando eu viajo para algumas, né, cidades específicas, está na parte ainda de educar o mercado. Então a gente leva uma novidade, né, uma tendência, e daí as pessoas começam a procurar, né, ir atrás e ter um conhecimento maior sobre o tema e a tendência que está aí pegando hoje, né? Se você fosse dar dicas para esses profissionais que estão começando a tornar um RH mais estratégico, mais tecnológico, mais automatizado, quais são as dicas, as sugestões que você daria para esses profissionais? A primeira coisa antes de começar, Felipe, é muito importante o quê? Entender o atual cenário. Então, contratar consultorias, profissionais, empresas, né, para justamente fazer esse diagnóstico para entender o momento da empresa. Porque senão você, é o que a gente costuma falar, vai passar o carro na frente dos bois, não é? O ditado que existe. Então, primeiro tem que entender a empresa, o comportamento, o que ela quer com isso, né? Para quê? Uma empresa, às vezes, de 40, 50, 60 anos, não tem como ela virar uma startup. É o que eu costumo, né, falar. Lagartixa não vira jacaré. Ela não necessariamente precisa ser uma startup, ela precisa ser mais ágil. Né? Trazer hoje o que a gente chama, acabar esse modelo industrial e linear e ser mais transversal. Então, trazer diversidades, ferramentas, contratar, né? Trabalhar a inteligência artificial, o bot hoje aí já tem muita coisa, chatbots já ajuda muito. A gamificação, ou seja, tem dezenas de, né, recursos, mas antes dela implementar isso, ela tem que entender quais são os benefícios. Então, contratar alguém para, né, ir lá na empresa, lá no core dela, no cerne, entender, falar, poxa, o nosso momento é esse, a gente vai ter que trabalhar lá embaixo, bem raso, nivelando mesmo. Após o diagnóstico, aí sim, já pode começar a implementar ações. Né? Hoje a gente não tem muita literatura comum acerca do tema, porque é novo. Né? Se você for perguntar alguma coisa RH 4.0, quando a gente vai pesquisar sobre o tema, a gente vê que a Solids está lá em indexação, só dá artigo. Por quê? Vocês estão educando o mercado. Né? Mas você vai procurar livros, algumas literaturas ainda mais densas, embasadas, é difícil. É importante a gente educar também. Né? É importante não, é fundamental. Então, sugestão, procurar saber, né, e ir atrás de pessoas que justamente estão engajadas para entender o cenário, né, e ver realmente o que vai fazer a diferença ou não. Mais uma vez, tecnologia não é o meio, é o fim. Antes de aplicar a tecnologia para você não ter frustração, alinhar a expectativa com a, né, realidade, é entender o cenário, a cultura, como nós vamos chegar lá, definir OKRs específicos, que são objetivos, né, por resultados chaves ali, aonde que a gente quer, né, chegar, trabalhar com workshops, conscientização, aí vem a parte de ação, implementação e vem todo aquele, né, processo. Então, o primeiro passo, acho que baseia em entender a empresa, o atual estágio e onde queremos chegar na transformação digital, que precisa, todas precisam. O que eu costumo, né, falar, o futuro já chegou. Vai impactar a sua empresa em alguma hora e tem que ser rápido, porque hoje uma empresa, a média de vida dela é de 15 anos. Então, ou seja, né,
hoje é o peixe mais rápido que come o mais lento, não o maior que come o menor. Então, se não trouxer agilidade, na hora que assustar, você está fora do mercado. Então, não deixe para amanhã, já comece a entender isso o mais rápido possível, porque vai impactar a sua empresa na hora que você menos esperar. Bom, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber. Tenho certeza que você trouxe muito conteúdo, muito conhecimento para todo mundo que vai nos assistir. Pessoal, vou deixar aberta perguntas também. Vamos amolar um pouquinho mais o Bruno aí. Deixar perguntas para que ele possa responder para vocês. Tá? Fiquem à vontade e até a próxima. Obrigado.